renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então vamos, gente, vamos fazer a nossa oração, vamos nos preparar para a palestra, né? Então vamos fechar os nossos olhos, continuar nessa harmonia maravilhosa dessa oração de São Francisco, realmente perdoando para que a gente possa ser perdoado, amar sempre, né? A gratidão sempre em nossos corações e sempre pedindo força para que a gente possa trilhar da melhor forma o nosso caminho, se melhorando a cada dia, fazendo ao próximo o que gostaríamos que fizessem, cada um com a gente mesmo, né? Então, vamos novamente agradecer e com a oração do Pai Nosso, vamos abrir a palestra na noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, gente. É uma alegria estar de volta aqui com vocês. E vamos fazer uns combinados antes de começar a palestra? Porque o tema hoje é terapia de casal. Primeiro combinado, o que eu ouvi não é para o outro, é para... Mesmo que surja aquele impulso dentro nosso assim, falar... Tá vendo, fulano? Se tiver com o marido aí do lado, ou marido querendo cutucar a esposa, se contenham e não façam, tá bom? Combinados? Vamos fazer outro combinado. Nada de remoer e levar a palestra como ferramenta de defesa em casa, ok? A reflexão é única e exclusivamente nossa, que estamos aqui, quem estiver em casa ouvindo. Bom, gente, o tema de hoje é esse livro aqui maravilhoso, Emoções que Curam. Nós vamos falar sobre o terceiro capítulo, que é o sombrio em nós, a presença do sombrio em nossas vidas. E o que é esse sombrio? Sombrio é tudo aquilo que a gente não vê, tudo que a gente não enxerga em nós. Durante o processo dos slides, que é um resumo bem resumido do capítulo, eu vou falar algumas coisas para deixar todo mundo alinhado, acompanhar o raciocínio, mas o que é rico aqui são as falas da Dona Maria Modesto Cravo e as falas do casal. Essas falas do casal, gente, é coisas nossas de cada dia. São coisas que acontecem no nosso dia a dia e a gente não percebe. E nós estamos vivendo um momento muito rico da humanidade que nós temos informações disponíveis. E aí a gente faz o filtro do que serve e do que não serve para nós. E o que é esse filtro maravilhoso que nós vamos vivenciar? Quem leu o livro provavelmente já percebeu vários processos de aprendizados terapêuticos, porque é terapia, mas principalmente, para eu aprender, eu não preciso passar pela mesma experiência que o outro passou. Se o outro está compartilhando a experiência dele, vamos aproveitar a experiência do outro para aprender com ele. E às vezes a dinâmica do que aquela pessoa viveu, eu posso ter vivido na minha vida de uma outra maneira, mas muito parecido. Então vamos aproveitar essa oportunidade que é muito preciosa desse casal chamado Eduardo e Ana Elisa. Alguns trechos eu vou ler, outros trechos eu vou resumir e outros trechos só vão estar ali presentes para vocês acompanharem e depois procurarem no livro, tá bom? Quem quiser ler. Pode passar. Foi demais. Bom, gente,
Essa série de palestras, Conhece-te a Ti Mesmo, algumas já tem no meu canal no YouTube, chamado Coisas para a Vida. Então, já tem essa palestra lá, que foi feita em outra casa espírita. Então, quem quiser ver a sequência, vocês vão ver até o capítulo 6, 7 lá no meu canal. E aí pode rever, porque depois a gente fica com dúvida, né? Tipo, o que será que ela falou? Então, o básico vai estar lá. Mas cada casa, a gente acaba fazendo uma reflexão diferente, não tem como. E antes de começar, eu acho que eu estou sem força para apertar o botão. Precisamos fazer um alinhamento. Todos nós somos filhos de Deus, sim ou não? Somos uma essência divina manifestada aqui na matéria. Nós somos matéria ou nós somos espírito? Muito bem, então quando dá o tempo dessa matéria, o espírito fica livre e vai viver as suas experiências que são necessárias, né? Mas não somos esta matéria. Eu, no meu caso, eu estou Cibele. Nesta vida, eu estou Cibele, mas eu já fui muitas outras personalidades. E aí, gente, essa centelha divina que nós somos, e essa centelha divina que nós somos é pura energia, para manifestar nesta dimensão, neste mundo, precisa ganhar camadas, né? Um corpo para poder sustentar esse corpo físico. Nós ganhamos uma forma no nosso espírito, que o nosso espírito é pura luz. E aí ela ganha um envoltório, que a gente vai chamar aqui de perispírito, e aí ele vai estar aqui encarnado nessa matéria. A forma da nossa essência, nosso perispírito, que é o nosso corpo sutil, e o nosso corpo físico. Quando encarnamos, nós ganhamos algo chamado ego. Todo mundo tem o seu ego, que é a sua personalidade. Ego é ruim ou bom? Muito bem, depende. Porque ego é a nossa personalidade, é o nosso ser em aprendizado. E aí são as nossas ações, nossos comportamentos que vão definir se é ruim ou bom. Conceitos. Ego é a nossa personalidade, a nossa consciência. Egoísta é aquela pessoa que tem um amor próprio excessivo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se tiver mais eu, vai ter na frente. Não importa o que aconteça com o outro, desde que eu esteja bem. Egocêntrico. Não consegue demonstrar empatia, não consegue colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro, porque está constantemente ocupado com o seu eu. Nem todo egoísta é egocêntrico, mas todo egocêntrico é egoísta. É aquela pessoa que fala assim, tudo gira em meu redor. Tá bom? É como se o mundo fosse feito exclusivamente para ele. Nesse capítulo, gente, aliás, todos os capítulos do Emoções que Curam, começa com uma reflexão ou do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá sempre vai ter o capítulo e o trecho que nós vamos refletir o início daquele capítulo. E o início desse capítulo que nós vamos estudar hoje à noite é simpatias e antipatias terrestres. Quem não, gente? Quem dá match, quem dá ranço? Sim ou não? Acontece, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, parece que a gente se conhece de outra vida. Mas tem outras pessoas que você fala assim, até a voz dela me irrita. Sim ou não? Somos humanos, acontece. E a gente admitir é o que nos permite nos perceber e nos curar do que é necessário. Na questão 386 do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, vai dizer assim, podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Os espíritos respondem, reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, os dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração dos dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Vamos falar de casal agora.
A mulher, o homem, ou a mulher, o homem, olha assim e fala, parece que a gente foi feito um para o outro. Eu falo, ele completa, né? Eu termino uma coisa, ela já está completando ali. Nós gostamos da mesma coisa. Ah, é a minha bênção de Deus. Quando a gente está apaixonado, não é assim, gente? E aí vai vindo os causos do dia a dia. Aí, às vezes, a bênção não é tão bênção assim que a gente fala, né? Tem as suas arestas a parar da mesma forma que nós temos. Todos nós temos. Ninguém aqui é perfeito, gente. Nós estamos num planeta de provas, então não tem anjinho aqui, a não ser que seja missionário. Correto? Então, vamos nos perceber agora. Todos nós somos seres em aprendizado. Cada um está no seu aprendizado e está tudo bem. No Evangelho, nos recomenda indulgência, que é perceber que o outro é um ser imperfeito como eu sou e também está em aprendizado como eu estou. E todos nós temos direito de errar e acertar. Todos nós estamos nesse mesmo processo. E aí, gente, vamos ao nosso caos. Dá até um negócio assim. Parece o programa da Márcia. Gente, eu vou falar um resumo do que é a história desse casal, para a gente ir nos focos, para vocês já perceberem o que é importante aqui na história. O resumo é o seguinte, gente. Eduardo estava passando por algum problema, e aí chegou numa casa espírita. E aí nessa casa espírita ele foi muito bem acolhido. E aí sabe quando a pessoa está naquele quentinho, nossa, aqui me faz bem? Se pudesse dormir aqui o dia inteiro? Sabe aquela pessoa que chega na casa espírita e quer ficar de segunda a segunda? Não sei se você já tiver nessa fase, mas Eduardo estava nessa fase. Se tinha estudo ele queria participar, se tinha passe ele estava tomando passe, se tinha atividade caritativa ele estava participando. E aí, quando a pessoa está muito envolvida, ali está apaixonada pelo espiritismo, ela quer converter todo mundo. Sim ou não, gente? Aí ele chega lá para a mulher dele e fala assim, você tem que ir na casa espírita, você tem que ir, você é muito materialista. Será que quem está ouvindo vai ouvir com a mesma simpatia, com o mesmo amorzinho? Eu não sei que expressão a Ana Elisa fez, mas se fosse eu já estava revirando os olhos, né? Porque, pelo amor de Deus, o negócio é bom para tu, não significa que seja para mim também. Não é verdade, gente? Às vezes eu me dou muito bem com alguma coisa, mas quem está do meu lado não. E aí, gente, Eduardo, que estava contrariado ali com a situação do seu casamento, ele vai numa mediúnica e fala assim, preciso de uma psicografia para dizer que negócio está acontecendo com a minha mulher. Aí ele recebe uma psicografia, gente, que fala assim, você tem um karma com a sua mulher é seu karma. Aí o homem, que já estava ali treinado, né, com a mente assim, eu sou estudioso, estou na casa espírita, estou me melhorando, minha mulher tem que seguir comigo, eu vou ser responsável pelo impulsionamento espiritual da minha mulher. E aí vamos entrar nas falas da Dona Maria Modesto Cravo, do Eduardo e da Ana Elisa. Eduardo, 45 anos e Ana Elisa, 35 anos. Casal em conflito. O marido solicita uma mensagem mediúnica e Eduardo diz, o mentor foi claro e me informou que eu tenho karma com Ana Elisa. A partir de então, esclarecido como fui, passei para elas noções sobre o assunto e procurei alertá-la a respeito dos motivos que geram os nossos conflitos. E aí, gente, Eduardo consegue levar Ana Elisa para uma casa em que a Dona Maria Modesto Cravo faria o atendimento do casal. O casal chega, Dona Maria Modesto abençoa o casal e pergunta, o que eu posso fazer por vocês? E aí, Eduardo falou assim, Dona Maria Modesto Cravo, essa aqui é minha esposa Ana Elisa. Ela não acredita em espiritismo e venho a contragosto. O que vocês acham dessa palavra contragosto?
E aí ele fala assim, para a senhora entender minha situação, eu vou explicar quem é a Ana Elisa. E aí eu vou ler aqui para vocês. Ana é uma executiva, trabalha muito, temos um nível de vida financeira muito alto, por conta do meu trabalho e do dela, mas não precisamos de tanto. Tentei focar com ela a importância da vida simples. Propus que ela largasse seu ofício e passássemos a ter outro tipo de vida. Ela não precisa se preocupar com o lado material, que para mim seria fácil garantir. No entanto, a resistência dela a ter filhos, a cuidar do lar e abrir mão de uma vida materialista está praticamente impedindo qualquer mudança. Depois da mensagem mediúnica recebida há quase um ano, passei a ser mais rigoroso com esse compromisso de orientá-la espiritualmente, mas parece que ela é mais difícil do que eu supunha. Detalhe, Ana Elisa estava do lado dele. Será que ela gostou de ouvir tudo isso? Se fosse vocês ouvindo seu cônjuge falar de você desse jeito, do seu lado, para outra pessoa, ia gostar? Eu não sei vocês, mas se pudesse enforcar ali na hora, eu teria enforcado. Para que passar por essa humilhação, gente? E aí, Dona Maria Modesto Cravo começa a fazer algumas perguntas para eles. Mas percebam que ele projetou escolhas para a vida da esposa dele. Ele não perguntou para ela se ela queria aquilo. Só fiquem com essa informação, tá, gente? A gente vai juntar tudo. E aí, Dona Maria Modesto Cravo, eu vou começar a falar Dona Maria só, tá, gente? Ou vocês preferem Dona Modesto? Deixo vocês escolherem. Então, eu vou falar Dona Maria, tá bom? Ela faz as seguintes perguntas para ele. Então, o senhor está seguindo os ensinos espíritas? E ele responde, com toda a minha devoção e esforço. Ele fala, participo do grupo de estudo, tomo passe, vou participar das atividades no hospital, faço acontecer. Estou praticamente segunda a segunda no centro espírita. E aí a Dona Maria Modesto fala assim, e acha mesmo que melhorou ou tenha melhorado? E aí ele fala, como assim? Estou fazendo tudo isso? Como eu não melhorei? E a Dona Maria Modesto fala assim, Dona Maria, a melhor forma de aferir nossa melhora pessoal, meu filho, é verificar como andam as nossas relações com as pessoas de nossa convivência, especialmente com as pessoas que amamos. Vamos ouvir a sua esposa. E aí, gente, Eduardo já ficou preocupado. E aí, Ana Elisa olha para Dona Modesta, fala assim, Dona Modesta, posso ser sincera com a senhora? Nem sei se acredito aqui na minha frente um espírito falando comigo, mas sua linha de raciocínio me agrada. Obrigada por querer me ouvir, porque meu marido, infelizmente, não tem se permitido fazê-lo. Ele parece ter se fanatizado após essa bendita mensagem do além. Nem sei mais quem ele é nesses últimos meses. Tudo espiritismo, desapego, humildade, estudo, tarefa. E eu, que segundo ele, sou o problema por tanto trabalhar. Estou mais em casa à espera dele do que ele. Ele espera muito de mim e nada tem dado ao nosso casamento. Parece-me que ele acredita tanto nessa mensagem que eu tenho dúvidas sobre o que ele sente por mim. Ele hoje está ao meu lado porque tem um karma comigo, enquanto eu estou ao lado dele porque eu tenho amor para com ele. Vamos às reflexões. Nós temos uma grande tendência a criar um personagem para as nossas vidas. Nós, aqui, Cibele encarnada, às vezes, por comodismo, por aceitação, ou até mesmo para se sentir mais amado, nós criamos um personagem na nossa vida. O que é criar um personagem para a nossa vida? É em casa estar gritando com todo mundo e na rua fala, bom dia, tudo bem? A paz. E aí chega em casa,
Já entenderam, né? Eduardo, ele quis crescer sim espiritualmente, mas ele montou um personagem ali para ele. E esse personagem que ele colocou como uma pessoa super evoluída, que tinha que salvar a esposa, ele cometeu algumas agressões à esposa, que não foram físicas, mas foram de comportamentos verbais, mentais, de você expor uma ideia que você acredita e que você fala assim, você tem que aceitar porque eu te amo e eu sei o que é melhor para você. Essa dinâmica, gente, está acontecendo com o casal, mas pode acontecer de irmão para irmão, de filho para pai, para mãe. E isso são coisas que todos nós, seres humanos, fazemos e não percebemos. Porque é mais fácil perceber o outro do que a nós mesmos. Porque nos incomodamos com as coisas que o outro faz, mas a gente não olha para nós mesmos. Eduardo fez com a Ana uma coisa que a gente chama efeito espelho. Ele projetou na Ana algumas coisas que estavam dentro dele, mas ele preferia enxergar nela do que nele. A Ana, ela era bem resolvida com a vida dela. Ela podia conviver com a condição financeira dela, mas ela não era soberba. Ela não tinha a questão de superioridade por causa da questão de status social dela. Ela não se sentia melhor que os outros por conta disso. Mas ele se incomodou com isso porque ele sabia que ele precisava no íntimo dele trabalhar isso nele. Mas ele preferiu falar que era ela do que ele. A Ana pontuou algumas coisas. É legal, gente, nós estarmos entregues a algo que a gente acredita, que a gente confia, que enche o nosso coração. Mas muito excesso, todo excesso, mostra uma falta. Então, ele não queria se entender ali dentro da casa e foi fugir para onde? Para a casa espírita. Sendo que onde ele deveria estar? E aí, em casa, ele teria que lidar com coisas difíceis. Às vezes, ter conversas que traria desconforto para ele. Mas aí, o que ele fazia? Fugia da situação e criou um problema que não existia. É uma habilidade muito forte nossa, humanos, né? De, tipo assim, não vou lidar com isso, vou inventar um problema para fugir desse. E aí a gente vai criando problema atrás de problema. Outro ponto muito importante aqui que a Ana falou. Tudo é espiritismo, desapego, humildade, estudo, tarefa. Dona Maria Modesta perguntou assim, acredita mesmo que tem melhorado? Espiritismo impõe alguma coisa a alguém, gente? Espiritismo fala que a gente tem que sair doutrinando todo mundo? Espiritismo fala que a gente tem que desrespeitar a vontade do outro? Então, se a gente está entendendo o espiritismo, o que a gente tem que fazer? Quando a pessoa não quer ir para a casa espírita, mas a gente quer levar a qualquer pulso? Orar, gente. A parte que me cabe é orar pela pessoa. No máximo, colocar o nome dela lá por vibração para fazer tratamento à distância. Mas o tratamento só vai funcionar verdadeiramente a partir do momento que a pessoa fala assim, eu quero. E a gente tem a mania de querer coisas para o outro que ele não quer. Tudo em nome do amor, né, gente? Ana Elisa fala, ele me trouxe até aqui, dizendo que ao ouvi-la, eu me convenceria de tudo que ele diz. Ou eu estou louca, ou eu nem sei o que é. Mas cada vez que eu ouço suas palavras, tenho a sensação de que a senhora coloca para o exame de consciência e ele foge disso. Estou louca, dona Modesta? Como acreditar na melhora dele? Quem é o louco nesse casal? Lembra o que a dona Modesta falou?
que a gente percebe a nossa melhora quando os nossos relacionamentos melhoram. Por que os nossos relacionamentos melhoram quando a gente vai tomando consciência dentro daquilo que a doutrina nos diz? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a base maior é o ensinamento de Jesus. A base toda desses estudos, gente, dessa série toda, é um ensinamento só, que Jesus deixou resumido pra gente. Vamos reforçar aí, porque eu sei que vocês sabem. Jesus foi questionado: mestre, qual é o maior mandamento? Jesus disse: amarás teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo. Quando eu consigo me amar verdadeiramente, eu consigo ter autoestima, autoamor, respeito. Então, tudo aquilo que eu quero para mim, que eu transbordo em mim, eu vou entregar para o outro. Mas como eu vou entregar algo para o outro se eu ainda não tenho isso em mim? Essa grande conversa aqui desse casal é sobre isso. Às vezes criamos tantas ilusões que a gente gosta das ilusões e fica com elas. Não quer encarar a realidade. Quem gosta de se ver como controlador, gente? Eu sou controladora, sabia? Eu adoro controlar todo mundo. E tem um ciúme. A gente faz isso no nosso dia a dia? Mas lidar com o nosso sombrio, olhar para o nosso sombrio, faz parte do nosso crescimento. Porque o sombrio é aquilo que está oculto, aquilo que eu conheço e desconheço muito de mim. E isso tudo está no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, e não tem esse slide. O nosso inconsciente é como se fosse um iceberg. O iceberg, geralmente, a gente só vê só uma pequena parte em cima. Quem assistiu Titanic aí, gente? Filme novinho. Titanic. Quando o Titanic afundou, quem olhava por cima só via só um pequeno grande pedaço de gelo, né? Mas o que fez furar o casco, rasgar o casco do Titanic, foi a parte do gelo que estava embaixo. Alguns psicanalistas falam que assim, a gente só tem 5% do nosso consciente, que a gente está ali ativo, que é o que nós estamos movimentando, que é o que a gente tem percepção. E o que é o nosso consciente? É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, vocês estão refletindo sobre o que a gente está fazendo agora. Vou programar a minha saída. Quando eu sair da casa, vou fazer isso e isso quando chegar na minha casa. E o que é o nosso inconsciente? Tudo que está no nosso automatismo. Por exemplo, a pessoa falou tal coisa comigo. Se ela foi boazinha, eu vou responder bonzinho com ela. Se ela foi mais grossa, mas eu estou educada, eu falo, tudo bem, ele está sendo grosso, mas eu não vou ser. Mas se eu estou mais primitivo, às vezes eu vou responder no mesmo tom que o outro respondeu. Por exemplo, o que eu vou usar de exemplo agora? Mas, por exemplo, vim dirigindo para cá. Para mim, é tranquilo dirigir à noite, porque no meu inconsciente, eu não tenho nada que me diga que tem problema em dirigir. Mas quem sofreu de acidente na estrada à noite, ou passou por algum problema à noite, vai associar entrar no carro e dirigir como um grande problema. Ela vai entrar no carro, vai começar a tremer, vou usar isso. Eu rodei com um carro quando eu tinha pouco tempo dirigindo, né? Eu tinha pouco tempo de habilitação, fui fazer uma curva um pouco mais aceleradinha, estava cheio de soja na curva, estava muito suja a pista e eu rodei com um carro. Quando eu fui dirigir, gente, eu não tinha problema, mas toda vez que ia fazer uma curva, e principalmente a curva que eu rodei, eu tremia mais que vara verde, gente. Era instintivo? Não, era inconsciente. Então, o nosso inconsciente está mais ativo em nós do que nós podemos perceber. Os ciúmes, a inveja, o controle, é uma informação que para o nosso inconsciente faz sentido até eu educar e entender por que eu faço aquilo. Provavelmente,
o Eduardo, ele teve uma percepção de que o formato de casamento ou de esposa ideal deveria ser dentro daquele padrão que ele estava querendo impor para a mulher dele. Mas em nenhum momento, no inconsciente dele, estava a informação de que ele deveria perguntar para a mulher dele o que ela queria. Olha só, uma coisa simples. Perguntar para o outro o que ele quer, não o que eu quero impor. Está no nosso dia a dia isso, gente? Fala assim, olha, fulano, eu gostaria de fazer tal coisa, mas o que você acha disso? Será que nós fazemos isso? É uma coisa simples, mas que pode fazer o céu e o inferno na nossa vida. Sim ou não? Às vezes a família vai fazer uma viagem, vai se programar e fazer uma viagem. Podemos perguntar, vamos fazer uma votação? Para onde vocês gostariam de viajar? Eu gostaria de ir para tal lugar, outro B, C, D. Vamos chegar num consenso para ser algo bom para todo mundo? É claro que não vai ser o melhor dos mundos, né, gente? Estamos no planeta de provas e expiação. Vai ter aquele que vai ser aquele difícil de ser irredutível. Eu quero que seja do meu jeito. Mas até é um aprendizado para todos nós. Ela pergunta, quem é o louco nesse casal? Dona Modeste fala, não, minha filha, você não está louca. Sua fala é curativa e libertadora. Se seu marido lhe trouxe aqui para que eu a convencesse de algo, ele está equivocado. Não tenho a menor pretensão em tornar alguém espírita. Minha missão é colocar a consciência ao encontro da verdade. O que você acha disso, Eduardo? Eduardo fica ali meio que sem entender, porque tipo assim, eu trouxe minha mulher aqui para tu convencer ela. E a senhora está dizendo que eu estou errado no que eu estou achando? E aí Eduardo fala assim, o que está de azul é Eduardo, o que está de rosa é Ana Elisa, tá, gente? Eduardo fala assim, acho que minha esposa não está bem mesmo. Suspeito de uma obsessão para chegar ao ponto de dirigir a senhora dessa forma. Ela buscou terapia recentemente e piorou ainda mais, porque agora parece cada dia mais distante de mim. E ela responde, a Ana, eu tenho alternativa, Eduardo. Se eu me aproximar de você na condição em que você se encontra, eu me afasto de mim mesma para fazer suas vontades. Eu desisto de mim mesma. E Eduardo fala, então você prefere me abandonar? Você não enxerga mesmo. Que esposa diria uma coisa dessa? Isso é puro egoísmo. Vamos refletir. Ela buscou terapia, porque ela ficou questionando se o que ela estava sentindo e pensando era errado. Só que ela estava lúcida. Não é porque a gente ama que a gente vai se abandonar para fazer a vontade do outro. Porque deixar de fazer aquilo que a gente gosta para o outro é autoabandono. Nós temos que amar ao próximo. E tudo bem nós termos divergências nos nossos convívios. Mas a gente pode falar assim, olha, isso está dando certo para você, mas isso não dá certo para mim. Podemos chegar num limite? Até aqui você pode, até aqui não. Só que nós precisamos ter maturidade emocional para falar com respeito, amorosidade e não agredir. Porque nós podemos nos posicionar. E nos posicionar não significa que eu tenho que chegar com o pé nos peitos do outro. Às vezes é necessário. Mas é choque de realidade. Às vezes a gente está vivendo muito nas nossas ilusões e precisa, às vezes, do choque de realidade. Ela fala, se eu permitir que você faça isso comigo, eu vou ficar pior do que você, eu vou adoecer. É igual você tentar salvar uma pessoa que está se afogando sem saber se nadar. Afoga-se os dois juntos, né? Porque o que você vai tentar ajudar, a pessoa que está se afogando fica desesperada e te empurra mais para baixo. Então, realmente, gente, às vezes, diante de situações desafiadoras em que a pessoa não está bem, às vezes a gente precisa se afastar para poder se ajudar
para poder ajudar o outro. Porque não tem como carregar o outro se a gente não tiver condições. E aí, Eduardo tentou pedir ajuda para Dona Modesta. Tipo assim, olha, minha mulher sendo egoísta, Dona Modesta, faz alguma coisa, fala para ela o que ela está fazendo. E aí, Dona Modesta fala assim para ele: você se ilude profundamente nos seus conceitos. Egoísmo é quando não estamos bem com a nossa vida e adoramos transformar os outros para nos sentir melhor conosco mesmo. Ou seja, ele não queria fazer o trabalho íntimo que ele precisava, mas você tem que mudar. Porque eu quero. Isso é amor? Ou é a palavrinha que começa com a letra E? Com as pessoas que amamos, temos responsabilidades, o que é bem diferente de ser responsável. Você está exigindo de Ana o que quer para você mesmo. Os excessos que você vê nela estão em você mesmo. O seu sombrio é polarizado na insegurança, no medo. Você recrimina em Ana o que mais precisa adquirir: coragem, a força de se envolver com bens materiais, sem possessividade. O seu sombrio se retrata no luminoso de Ana. Ana era uma mulher confiante, mas ele era inseguro. Então, ele atacava a Ana por querer aquilo que ela tinha de mais bonito, de mais luminoso nela. Por ele não conseguir sentir aquela confiança, ele atacava ela porque ela era confiante. Quantas vezes já apareceu assim, a pessoa chega sorrindo no ambiente, toda sorridente. Aí, às vezes, uma pessoa que não está num bom dia, ou ela desse jeito mesmo, ela fala assim: não sei para que mostra tanto esses dentes. Vocês já ouviram? É exatamente isso. A pessoa não consegue transbordar a alegria dela, mas fica incomodado com o que o outro está fazendo. E isso acontece com várias coisas nossas todos os dias, cada um no seu grau. Eduardo não gostou muito da Dona Modesta ter falado as coisas que ela falou para ele. Mas neste capítulo, gente, a gente vai encerrar por aqui. Esse capítulo tem uma parte 2, que é só sobre as ilusões, tá? Quando eu voltar, eu vou falar só sobre elas. Mas no Hospital Esperança, que essa toda terapêutica é o que é conduzido lá, ele vai dizer que nós temos 3 ilusões que nós confundimos com amor e nos causa sofrimento. A primeira ilusão é acreditar que o amor é capaz de modificar quem amamos. O nosso amor não será suficiente para resolver problemas que o outro tem de resolver. E isso somente se ele quiser. O que de fato realiza as mudanças verdadeiras chama-se responsabilidade pessoal. Eduardo queria modificar Ana, mas ele tinha essa responsabilidade? Ele poderia apoiar. Ana entendeu que ela amava ele e ela tinha responsabilidade com ele, mas ela decidiu que ele deveria enxergar aquilo que ele estava vivendo da própria forma, não ela conduzindo. Tanto é que ela foi num lugar que ela não queria ir, para que ele percebesse. Segunda ilusão é acreditar que somos responsáveis pelas escolhas de quem amamos. Quando nos sentimos responsáveis pelas escolhas alheias, dispostos a fazer todo o sacrifício, como se isso fosse amor, abandonamos-nos e tiramos nossas forças, nossa motivação e lucidez, autorresponsabilidade. Quantas vezes acontece alguma coisa na família ou um amigo, você está programado para fazer tal coisa, e aí essa pessoa passa por alguma coisa e ela fala assim: olha, eu sei que você vai viajar, mas eu estou com esse problema, será que você não pode vir aqui? Aí a pessoa cancela a viagem que talvez estava programada há muito tempo. Ou ela tinha um projeto que tinha aquele dinheiro
E aí a pessoa fala assim, eu estou passando por esse problema, será que você pode me ajudar? E aí a pessoa deixa de fazer o que queria, porque decidiu ajudar o outro, porque ela é responsável por ele. Quantas vezes alguém que a gente ama faz escolhas ruins, criou problema para si mesmo, mas a gente está envolvida no trama porque a gente ama a pessoa e a gente não pode deixar a pessoa sofrer. Só que nós somos responsáveis por nós mesmos. Se o outro fez as escolhas e essas escolhas têm consequência, quem tem que lidar com essas consequências? É duro, gente. É duro. Porque a gente ama, a gente quer. Mas, por exemplo, com uma criança. A criança tem que aprender a amarrar o cadastro. Aí a criança faz uma vez, faz errado, faz 2 vezes, está errado. Aí faz a terceira e desmancha. Aí ela vai lá e faz de novo. Só que quem está aprendendo faz rápido. Aí quem está com pressa fala assim, anda logo, faz rápido. Ou então já está abaixando lá e arrumando para a criança. Pronto, está feito. Será que a criança está aprendendo? Quando nós começamos a fazer algo que o outro deveria estar fazendo, nós estamos colocando no inconsciente dela que ela não tem capacidade para fazer aquilo. E que a gente não acredita na capacidade dela de fazer aquilo. Então, por mais que seja doloroso, que a gente esteja com pressa, nós temos que deixar cada um fazer aquilo que deve fazer, no seu tempo. A terceira ilusão é acreditar que amar é acreditar a pessoa uma importância maior do que a nós próprios. É uma atitude de autoabandono que é a origem da depressão. Eu não estudei naquela escola, mas meu filho vai estudar. Nem que eu tenha que fazer não sei o que para meu filho estudar naquela escola. Eu não viajei, mas eu vou fazer de tudo para o meu filho fazer. E aí a pessoa deixa de viver a vida dela para viver a vida do outro, que é um autoabandono. E aí a pessoa pergunta assim, e aí, como é que foi sua vida? O que você fez de bom para você? Aí a pessoa fica com um grande ponto de interrogação, ou então fala assim, eu criei meus filhos, eu fiz tal coisa, meu filho fez tal coisa, viajou para não sei onde, se formou não sei onde. Tá, mas e você? O que você fez por você? Percebem quantas ilusões nós criamos, porque nós estamos acostumados, estamos presos em padrões de comportamentos, de relacionamentos, e a gente acha normal. E aí, quando a gente para pensar, já nos custou a saúde, custou um bom tempo da nossa vida, mas o importante é a partir de agora. O que eu faço com essas informações? O quanto eu vou trazer isso para o meu dia a dia? E para finalizar, a compaixão surge quando percebemos que todos os seres são apenas como nós, lutando para encontrar a felicidade e fugir do sofrimento. Esse é o nosso processo. Que tenhamos paciência, compaixão conosco e para com o nosso próximo, porque todo mundo aqui está em aprendizado. Que possamos nos amar verdadeiramente, para fazer aquilo que Jesus veio nos ensinar, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo. Gente, se amem, se permitam e brilhe a vossa luz, porque cada um aqui é essa essência divina que veio manifestar o amor do Criador aqui na Terra. Uma boa noite e obrigada a todos. É para pensar a semana toda, né? E as outras que virão. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer, Senhor, por essas palavras, que a gente possa realmente refletir e fazer a mudança, que é mais importante ainda. Que Nossa Senhora nos ampare, nos abençoe hoje e sempre. E coração de Maria, encerramos por hora os trabalhos da noite.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor